Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que os caros colegas estejam assistindo essa gravação. Meu nome é Lucas de Oliveira, estarei aqui apresentando para vocês o meu trabalho em parceria com o professor Dr. Paulo Roberto Bollinger para o Congresso Internacional Movimentos Docentes 2022. Eu estou usando óculos, tenho barba, estou usando uma jaqueta escura e atrás de mim existe um quadro branco. O tema do meu trabalho são as múltiplas possibilidades na utilização do software GeoGebra em aulas práticas de matemática na EPT, da Educação Profissional e Tecnológica. Para poder dar início, faz necessário dar uma breve introdução. Como que a gente pode começar, então? É fato que as práticas de ensino precisam, sim, ser melhoradas. E as tecnologias podem vir a ser uma proposta para que isso venha a estar ocorrendo. Isso é lógico, a gente sabe disso. Moran, 2006, afirma que as tecnologias podem ser vistas como pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que representam, medeiam o conhecimento do aluno para com este mundo. A partir dessa situação, pensando em práticas envolvendo tecnologias, nós partimos para os problemas de pesquisa. Colocamos aqui 2 problemas de pesquisa centrais com um objetivo mais geral. O primeiro problema de pesquisa é como utilizar essas tecnologias no âmbito da educação matemática dentro da EPT. E quais são essas vantagens quando nós utilizamos, no caso dessa pesquisa, um recurso tecnológico denominado GeoGebra, nessas aulas práticas de matemática? Porque para que a gente pudesse estar entendendo como isso viria a acontecer, nós escolhemos o software GeoGebra. O nosso objetivo, então, será evidenciar essas possibilidades, algumas dessas, porque existem N, na utilização desse software GeoGebra no âmbito da educação matemática aplicadas na educação profissional e tecnológica. A justificativa mais plausível que a gente nós podemos dar várias justificativas, mas uma das justificativas que chega a ser até uma fala cotidiana por nós professores é dita como que ensinar matemática não é uma tarefa fácil, a disciplina apresenta altos índices de reprovação, é vista pelos alunos, por muitos momentos, com desinteresse e desânimo, entendendo que muitas vezes aquilo que o professor explica em sala de aula não tem uma aplicação imediata, às vezes o educando não consegue enxergar aquilo de uma forma mais palpável, tá? Nesse sentido, Beltrão, entre outros, 2017, nos coloca que, na maioria das vezes, o ensino dessa disciplina ocorre de uma maneira abstrata e mecânica, exatamente aquilo que a gente já sabe, através da resolução de um número repetitivo de exercícios, onde os alunos simplesmente decoram regras e conceitos. Esse fato pode estar criando uma dificuldade na aprendizagem e pode estar causando uma certa desmotivação. A prática repetitiva, a gente sabe que hoje em dia faz parte do ensino, tá? Mas não pode estar limitado somente nela. Outros autores, como Oliveira, Negreiro e Neves, 2015, eles afirmam, descrevem, que o professor deve ser desafiado a repensar a sua prática e precisa procurar novas formas de melhorar esse processo de ensino e aprendizagem. Então, nesse sentido, a ideia é montar, trazer, evidenciar, possibilitar aos professores estratégias que os façam atingir a sua turma com uma maior qualidade, maior positividade e assim por diante. Libânio, 2001, nos coloca que na vida cotidiana, cada vez maior o número de pessoas são atingidas por essas novas tecnologias. Então, pouco a pouco, essa população ela vai precisando se habituar a viver e conviver nesse mundo tecnológico. Então, nós não podemos mais fugir desse mundo totalmente digitalizado. Nós, professores, precisamos mudar as nossas práticas docentes, nós, professores, precisamos estar inquietos e precisamos procurar novas estratégias de ensino e aprendizagem. Então, nesse sentido,
tentando buscar aí métodos, maneiras diferenciadas de conseguir aumentar a motivação do nosso educando, tentar fazer com que ele se aproxime um pouco mais daquilo que nós queremos a partir de conceitos matemáticos, nós propomos aqui aplicação e utilização do software GeoGebra numa uma sequência didática de atividades a serem realizadas de forma e caráter inicial e posteriormente a ser aprofundada. Então, o que é o software GeoGebra? Quando você baixa esse software pela primeira vez, o usuário vai ter esse painel de controle aqui inicial, onde na parte central, aqui na parte do meio, nós temos um plano cartesiano em 2 dimensões, na parte da direita nós temos um plano cartesiano também, mas agora em 3 dimensões, e na parte da esquerda ali nós temos os comandos de entrada, onde você pode inserir fórmulas e assim por diante. E na parte superior, nós temos ali os comandos, tá? E depois, obviamente, em todas as aulas, o professor vai ter que estar mediando esse tipo de situação. Para que a gente pudesse estar evidenciando esse tipo de aplicação, nós optamos por utilizar metodologias ativas. Por quê? As metodologias ativas, elas possuem um leque de possibilidades. Tá? Uma das possibilidades que nós optamos por utilizar é metodologia baseada a partir de problemas. Tá? Então, essas metodologias ativas, elas surgiram para se opor à lógica tradicional dessas práticas de ensino ultrapassadas e assim por diante, que são baseadas nas metodologias passivas. Ou seja, nós queremos tirar essa metodologia passiva e colocar uma metodologia ativa. Né? Titon 2020 nos coloca toda essa informação. E para poder possibilitar isso, nós trazemos aqui algumas possibilidades metodológicas de aplicação. Levy, 1993, nos coloca que o conhecimento é produzido pela simulação e pela experimentação. Nesse sentido, nós queremos fazer com que o nosso aluno, utilizando esse software, simule, experimente, erre, verifique, conserte, analise problemas através da utilização desse software. Então, em um primeiro momento, no primeiro contato que você pode... Isso aqui são sugestões que nós colocamos no nosso artigo. Inclusive, o nosso artigo está reduzido, né? O artigo mais completo, eu acabei utilizando ele para apresentar na minha pós-graduação. Mas ele, em si, ele tem mais sugestões que façam com que o professor possa utilizar em suas aulas práticas. Obviamente, cada professor pode utilizar isso de uma forma adequada a seu modo de ensinar. Então, um primeiro exemplo seria utilizar o software GeoGebra como um recurso para trabalhar com geometria euclidiana plana. Então, nesse primeiro momento, a ideia é literalmente deixar que o educando, a palavra é essa mesmo, brinque com o software. Eu quero que ele visualize o que acontece se você colocar o cursor do mouse e você não clicar na setinha da esquerda novamente. Eu quero que ele mude as cores, eu quero que ele tire a malha, eu quero que ele literalmente brinque com o software. Esse educando precisa estar livre para mudar cores, medidas, formatos. Nesse momento, a quantidade de possibilidades que é dada para ele é enorme e deve ser estimulada. Claro que depois, posteriormente a essa atividade, filtros poderão ser estipulados pelo mediador. Eu quero que você realize tal coisa, eu quero que você coloque um círculo para mim, eu quero que você desenhe uma figura plana qualquer. Tá? Uma sugestão que eu coloquei aqui, alguém pode pensar, nossa, professor, mas é algo simples. Sim, porque o objetivo, eu estou partindo do pressuposto que eles não conhecem o software. Eles elaborarem, o objetivo aqui é que eles elaborem um desenho qualquer. Aquilo, com a minha criatividade muito grande, elaborei uma pequena paisagem, onde você consegue entender que a partir da formação desses sólidos, dessas figuras geométricas, você tem representação aqui de um barquinho e um sol, né? Aí, primeiramente, você poderia desafiar ele a que ele reproduzisse isso e depois alterasse parâmetros e assim por diante, ou ele criasse sua própria paisagem também. Uma segunda sugestão que é dada posteriormente, porque é uma sequência didática, a ordem você decide,
é trabalhar com a geometria euclidiana, mas agora no formato espacial. Trabalhar com os prismas, trabalhar com sólidos de revolução, são situações que o professor pode estar estimulando. Aqui eu apresento algumas possibilidades de construção de sólidos geométricos, porém eu acabei, como o tempo é curto, acabei colocando apenas o cubo, tá? Aqui no cubo, aqui eu coloquei duas formas de você estar fazendo. Você pode digitar lá no campo de entrada cubo ponto a ponto, tá? Ou também você pode estar utilizando cubo ponto, 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 são duas formas de escrever. Ou você pode estar utilizando simplesmente o cursor do teu mouse para poder estar desenhando essa figura e depois mudando todos os parâmetros. Espessura de linha, vértice, cor de lateral de face, espessura. Você pode estar mudando todos os parâmetros da tua figura. Obviamente, depois que cada educando construir essa figura, o professor pode estimular como desafio para que os alunos, através da simulação e da experimentação mediada, aí, que os alunos manipulem essa figura, mudando seus parâmetros, a fim de conseguir fazer a planificação desse sólido e a sua animação. Aqui, não vou demonstrar isso, mas aqui nós temos a planificação desse sólido, você consegue fazer a referida animação dele, mudando alguns parâmetros específicos dentro desse contexto. Depois, caso o professor queira prosseguir ainda na parte de geometria, estou mostrando só partes geométricas, tá? O professor pode estar utilizando a geometria analítica. Uma possibilidade que pode ser dada a partir disso é fazer com que os alunos tragam imagens da sua vida real e tragam para esse momento, para que a gente consiga inseri-las aqui dentro do nosso software, e a partir dessa imagem a gente consegue identificar o que é um ponto, identificar o que é uma reta paralela, uma reta concorrente. A gente pode calcular a distância de um ponto a uma reta, dada as proporções da dimensão daquela imagem que nós temos. Por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos aqui um cruzamento. Nesse cruzamento, a gente consegue ver ali formações de ângulos de 90 graus, a gente consegue verificar ali retas perpendiculares, nós conseguimos ver retas paralelas, nós conseguimos brincar com esse tipo de situação, conseguimos inserir ângulos, inserir pontos e fazer com que eles visualizem isso em construções. Posso pegar uma foto de uma casa e verificar quais são as dimensões pertencentes à geometria analítica dentro daquela imagem, tá? São possibilidades. Para poder finalizar, já que o nosso tempo aqui é curto, a gente pode afirmar que introduzir uma nova tecnologia não é algo muito simples, tá? E também a gente não pode apenas pensar que essa tecnologia será uma ferramenta facilitadora no processo de ensino-aprendizagem. A gente tem que dar ênfase no auxílio ao desenvolvimento deste educando para com as suas competências e habilidades, na conceituação de sistemas que não foram compreendidos anteriormente a esse problema, tá? Obviamente, esses desafios para a implementação desse tipo de software, desse tipo de ferramenta, são imensos. Algum professor vai dizer, mas na minha escola não tem internet, não tem computador suficiente. No entanto, o software GeoGebra, ele possui a capacidade de ser introduzido em celulares, nos smartphones, e ele possui também o modo offline, você consegue trabalhar com ele de forma offline, sem ter internet naquele momento. Então, inserir isso não é fácil, tá? Vai demorar um certo tempo, mas você vai perceber que com o passar do tempo, as habilidades e as competências dos alunos serão desenvolvidas pouco a pouco. E para poder só finalizar aqui, coloco as minhas referências, né? As referências de onde eu tirei para poder estar escrevendo esse artigo. Moran, Beltrão, Oliveira, Libânio. Aqui nós temos Basniak, aqui com GeoGebra, o Robin Walter, o Levi, e é isso. Agradeço muito a atenção de todos e todas. Tenham uma excelente final de tarde ou final de noite, dependendo do horário que esteja assistindo. Muito obrigado.